Os resistores podem ainda ser associados de outra forma, como foi mencionado no vídeo anterior, que a gente chama associação em paralelo. Significa dizer que os resistores estão associados em paralelo. Significa dizer que todos os resistores estão ligados no mesmo terminal da bateria. Perceba que o resistor 1 ele está ligado ao polo positivo da bateria e ao polo negativo da bateria. A mesma coisa acontece com o resistor 2, ele está ligado ao polo positivo e ao polo negativo. Idem para o resistor 3, polo positivo, polo negativo. Com isso, a gente pode concluir que todos os três resistores, tanto o 1, como o 2, como o 3, estão sujeitos à mesma DDP. A DDP do resistor 1 é a mesma da bateria, que é U. A DDP do resistor 2 é a mesma da bateria, que é U. E a DDP do resistor 3 é a mesma da bateria, que é U. Se a gente usar a lei de Ohm para cada um desses resistores, a gente vai ter o seguinte. A DDP do resistor 1 é igual à resistência dele vezes a corrente que passa por ele. A DDP do resistor 2 é a resistência dele vezes a corrente dele. E a DDP do resistor 3 é a resistência dele vezes a corrente que passa por ele. Perceba que a corrente que passa em cada um dos resistores não é mais a mesma. Não existe um único caminho para a corrente elétrica percorrer. Ou seja, a corrente elétrica sai da bateria e quando ela chega nesses nós, ela tem então que se dividir, de modo que aqui a gente tem uma corrente I1 passando pelo resistor 1, uma corrente I2 passando pelo resistor 2 e uma corrente I3 passando pelo resistor 3. E a gente tem que, a corrente total tem que ser a soma dessas três correntes. Ok? De novo, é possível que a gente consiga um único resistor que faça o mesmo trabalho que esses três resistores fazem. Esse resistor é chamado de equivalente. De acordo com esse circuito equivalente aqui, a DDP é igual a resistência equivalente vezes a corrente total. Se a gente resolver aqui para a corrente 1, aqui para a corrente 2, aqui para a corrente 3 e aqui para a corrente total, a gente vai ter o seguinte, substituindo nessa equação, a gente tem que U sobre resistência equivalente é igual a U sobre R1 mais U sobre R2 mais U sobre R3. U aparece em todos os termos, eu posso cancelar, então eu tenho essa relação para este caso, que o recíproco da resistência equivalente é o recíproco da resistência 1 mais o recíproco da resistência 2 mais o recíproco da resistência 3. Se a gente tiver, então, N resistências, a resistência equivalente vai estar relacionada com todas elas da seguinte forma. É assim que você vai determinar a resistência equivalente em um sistema onde todos os resistores estejam associados em paralelo. Perceba que, no caso da associação de resistores em série, inserir mais um resistor, vai aumentar a resistência equivalente do circuito, porque você está fazendo uma soma. Então, cada novo resistor que você inserir nesse circuito vai aumentar a resistência equivalente do circuito. Se você aumenta a resistência equivalente do circuito, mas você não aumenta a pilha, você não aumenta a DDP, consequentemente a corrente vai diminuir, ok? Um fato curioso acontece aqui. Quando você estiver fazendo os exercícios, você vai perceber, espero que você perceba, que adicionar resistores em paralelo vai fazer com que a resistência equivalente diminua. Então, você está colocando mais resistores no circuito, mas você está diminuindo a resistência total do circuito. Consequentemente, você está aumentando a corrente total do circuito. Ok? Perceba que, se eu adicionar mais um resistor aqui, eu não estou modificando essa corrente, nem estou modificando essa corrente, nem tampouco esta corrente. Essa corrente que passa aqui só depende dessa DDP aqui, que se mantém constante, e dessa resistência aqui que se mantém constante. Mas como eu estou adicionando um novo resistor, eu estou adicionando uma nova corrente. Então, a corrente total do circuito vai aumentar. Se a corrente total do circuito aumenta sem que a DDP varie, é porque a resistência total do circuito diminui.
Então, isso é uma consequência interessante de associar resistores em paralelo. Perceba, então, que usando a associação de resistores, você pode construir circuitos onde a resistência pode ser maior do que a de cada resistor isoladamente. Mas você também pode construir circuitos onde a resistência diminui quando você insere novos resistores, ok? Dois casos particulares que é bom a gente ver, porque a gente vai pegar muitos exercícios que tem as situações assim, então para encurtar o nosso caminho. Se a gente tem só dois resistores associados em paralelo, a resistência equivalente desse circuito é determinada da seguinte forma: 1 sobre resistência equivalente é igual a 1 sobre R1 mais 1 sobre R2. Isso aqui você resolve simplesmente, né? Se você tirar aqui o MMC, R1, R2, então aqui fica R2 mais R1. Como eu quero a resistência equivalente, eu faço o produto dos meios pelos extremos e eu chego a essa equação aqui, que a resistência equivalente é simplesmente R1, R2, dividido por R1 mais R2. Ou seja, se eu tenho somente duas resistências, para encurtar meu caminho, ao invés de fazer tudo isso aqui, eu vou direto para isso. A resistência equivalente é simplesmente o produto das duas resistências dividido pela soma das duas resistências. Ok? Se eu tenho, então, N resistores idênticos, o que eu vou fazer? N resistores idênticos, como que eu calculo a resistência equivalente? É 1 sobre R, mais 1 sobre R, mais 1 sobre R. Isso aqui repetido N vezes. Ok? Como que eu resolvo isso? Tira aqui o MMC, é óbvio, se todos os denominadores são iguais, o MMC aqui é R, então eu vou ter 1 mais 1 mais 1 N vezes. 1 mais 1 mais 1 mais 1 N vezes, isso dá N. Então, isso é N sobre R. Se você resolve, então, isso aqui, você descobre que o resistor equivalente é simplesmente R dividido por N. Então, perceba que aqui fica nítido aquilo que eu lhe falei há pouco. Ó. Se você tem só um resistor, a resistência equivalente do circuito é R. Se você tiver 2, a resistência equivalente é R sobre 2. Se você tiver 3, a resistência é R sobre 3. Então, cada novo resistor que você associar em paralelo vai fazer com que a resistência equivalente do circuito diminua. Diminuir a resistência equivalente do circuito vai fazer com que a corrente total do circuito aumente, ok?